A filosofia começa com Tales de Mileto? Ciência. Tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje, a filosofia começa com Tales de Mileto? Quando a filosofia começa? Segundo Bertrand Russell, a filosofia começa quando alguém faz uma pergunta de caráter geral. E o mesmo acontece com a ciência. Então, tanto a filosofia quanto a ciência começam com o questionamento. Mas onde a filosofia começa? Em que local? Segundo Bertrand Russell, os primeiros a evidenciarem esse tipo de curiosidade foram os gregos. E quem dentre os gregos começou a filosofia? Segundo Russell, a filosofia e a ciência começam com Tales de Mileto, no início do século VI a.C. Se quiser saber mais sobre Tales, nós temos um vídeo específico sobre ele, depois você assiste. Mas não houve filósofos antes de Tales? Na verdade, nós não sabemos. O que nós temos de evidências, de material, nos leva a acreditar que Tales começou a filosofia. Mas, peraí, estamos falando dos gregos aqui, mas e a filosofia oriental? Excelente pergunta. A filosofia oriental tem outros fundadores. O Oriente também teve filósofos, e ainda tem. No tempo aproximadamente em que Tales viveu, nós encontramos relatos sobre filósofos como Confúcio e Laozi, na China, e Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia. Eles também eram pensadores. Segundo Shan Konger Takakuzu Suzuki Sakamaki, a meta da filosofia de Confúcio é a perfeição, que começa com o desenvolvimento da própria natureza e culmina em um estado bem ordenado em um mundo de paz. Então, Confúcio tinha um pensamento para levar o homem até um estado de perfeição. Os meus autores falam também sobre Laozi. Eles dizem que devemos ver em Laozi ou Lao Tse mais bem um predicador da vida simples do que um desertor da vida. Nesse sentido, a gente encontra uma similaridade do Laozi com um filósofo grego chamado Diógenes. Se você acompanhar os nossos vídeos, você vai descobrir quem é Diógenes. E talvez aí você entenda qual é a relação dele com o Laozi. Esses autores que falam sobre a filosofia oriental, eles também comentam sobre o Buda. Eles dizem, você pode se espantar, falando, mas como é que o budismo está aqui como filosofia? Na verdade, segundo eles, também se tem considerado o budismo como a única filosofia representativa do Oriente, porque é a única que abarca a Índia, China e Japão. Em parte porque seus conceitos são tão diferentes do estilo filosófico do Ocidente, que se apresentam com um encanto peculiar, desafiante e com alguns contrastes muito assinalados. Então, na verdade, na mesma época, aproximadamente de Tales, também havia filosofia no Oriente. A filosofia que começa com Tales é a filosofia ocidental. Essa filosofia ocidental, a filosofia grega, teve influência no Império Romano, nos reinos medievais europeus e chegou até a América por meio da colonização. A influência grega também se estendeu aos muçulmanos na África e Oriente Médio. Temos que lembrar que sábios muçulmanos traduziram e divulgaram várias obras gregas. Mas o que é de diferente na filosofia ocidental, para que ela se destaque tanto além dessa influência dela? Segundo Bertrand Russell, no curto espaço de 2 séculos,
os gregos produziram na arte, na literatura, na ciência e na filosofia uma assombrosa torrente de obras-primas que estabeleceram os padrões gerais da civilização ocidental. Bem, nossas referências estão aqui se você quiser saber mais. Obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir, compartilhe, inscreva-se no canal, curta os vídeos e até o próximo.